Em 4 de maio de 1984, um grupo de visionários se uniu em um propósito comum: fortalecer a classe dos notários e registradores do Brasil e contribuir para o desenvolvimento do país. Assim foi criada a Associação dos Titulares das Serventias Extrajudiciais do Brasil, a ATEB. Em 22 de novembro de 1994, após a promulgação da Lei 8935, a entidade passou a se chamar Associação dos Notários e Registradores do Brasil, conhecida apenas por ANOREG Brasil, consolidando a sua posição como a voz legítima dos notários e registradores do país. Já fazem 4 décadas da sua fundação e desde então a entidade tem sido uma força motriz na promoção da qualidade dos serviços extrajudiciais e na defesa dos interesses da classe. Por isso, o Papo de Cartório de hoje é especial. Vamos conversar com Cláudio Marçal Freire, o terceiro presidente da entidade. Fiquem com a gente em mais um episódio do Papo de Cartório. ANOREG Brasil apresenta Papo de Cartório. A gente recebe hoje o Dr. Cláudio Marçal Freire, formado pela Faculdade de Direito Metropolitanas Unidas de São Paulo na turma de 1984. Cláudio Marçal foi presidente da ANOREG Brasil de 2017 até 2022, além de ser o terceiro tabelião de protesto de letras e títulos da comarca da capital de São Paulo. Durante o seu período ali dentro, como presidente da ANOREG Brasil, quais foram os desafios que o senhor enfrentou durante o seu mandato? Um dos primeiros desafios foi o aperfeiçoamento do PQTA, que ainda estava muito bom, mas nós precisaríamos aperfeiçoá-lo, levando para todo o Brasil e com critérios assim mais objetivos para a premiação de maior número de cartórios, inclusive, que pudesse ter acesso ao maior número de cartórios à premiação, né? E aí foi a ocasião então que nós indicamos e foi aprovada a doutora Maria Aparecida Diante, lá de Mato Grosso, que assumiu a coordenação com maestria, né? Nós tivemos também, esse foi um desafio interessante. Os frutos foram bons, viu? No final, o número de cartórios premiados foi bastante grande, a repercussão da premiação também, que já era boa, passou a ser melhor ainda, né? A premiação, inclusive, muito reconhecida pelas autoridades, né, do Poder Judiciário, dos tribunais, do próprio Conselho Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça também. Depois nós tivemos o apostilamento. E o apostilamento começou, de certa forma, até um pouco incipiente, né, um pouco rudimentar. Aí nós tivemos que transformá-lo em totalmente eletrônico, digital, né? Tivemos, em função disso, conseguimos esse projeto, ampliamos esse projeto. E aí ele passou, tivemos até uma convenção de AIA aqui no Brasil, em Fortaleza, né? Onde vieram representantes de AIA para participar dessa convenção. Foi um evento muito bom, com autoridades do Poder Judiciário, autoridades do CNJ. Mas, na minha gestão, eu acredito que o maior desafio a ser superado foram os projetos de teto da remuneração dos cartões. O que eu assumi já tramitava lá desde 2014 uma PEC, a PEC 411 de 2014, que impunha o teto remuneratório para todos os cartórios do Brasil. E nós tivemos ali um trabalho árduo e incessante ali para fazermos ver a Câmara dos Deputados, porque o projeto começou na Câmara dos Deputados, e essa iniciativa seria um retrocesso, né, da atividade, porque os militares já tinham tentado, o governo do regime militar já tinha tentado estatização dos cartórios
em 1997, né? Com o pacote de abril de 77, pacote de abril de 77. Depois depois encaminhou a regulamentação em 1980 para o Congresso Nacional e acabou sendo derrotado esse projeto, porque os próprios militares, nessa ocasião em que tramitou o projeto da regulamentação, o próprio governo militar verificou que era um retrocesso a estatização dos cartórios. Ora, o teto proposto em 2014, pela PEC 411, também era um retorno a esse retrocesso, que não declarava estatizado, mas limitava os ganhos dos tabeliães oficiais de registro. Com ganhos limitados, não haveria incentivo, estímulo nenhum ao desenvolvimento de uma atividade moderna, né? Aperfeiçoada, dinâmica, ágil, como é hoje, que é o que reclama a sociedade. Então, esse foi um grande desafio, eu acredito que foi convencer os deputados que a proposta da PEC era um retrocesso. Não só para nós da atividade, mas também como para toda a sociedade brasileira. Mas não parou aí, teve ainda um projeto de lei que tramitou com esse mesmo objetivo, na sequência à PEC, que também nós tivemos que demonstrar na comissão que tratou desse projeto, que era também um projeto, era retrógrado da mesma forma, e que acabou sendo arquivado. Foram dois desafios aí interessantíssimos pelos quais nós passamos na minha gestão, né? Além, depois, desses outros desafios de implementação do apostilamento eletrônico, né, que nós conseguimos na nossa gestão, e antes disso também o aperfeiçoamento do PQTA, que para toda a atividade foi muito interessante, foi muito estimulante, né? Pegando o gancho aí desse grande desafio que o senhor citou, a Noreg desempenha um papel muito importante no Congresso, né, junto aos órgãos governamentais, aos órgãos judiciais. Então, qual foi o papel da Noreg na defesa dos interesses dos notários e registradores perante esses órgãos governamentais, às instituições judiciais durante seu mandato? Vamos falar em poder judiciário, né? Com a criação do Conselho Nacional de Justiça em 2004, acho que foi instalado em 2004, né? Então, a Noreg, né, as entidades nossas, notários e registradores, foram muito requisitadas aí no sentido de apresentar propostas e soluções lá no CNJ. Hoje temos aí uma infinidade de provimentos editados, né? Inclusive na minha gestão nós tivemos vários provimentos editados pelo CNJ, regulamentando a atividade. Um que nós também reputamos de extrema importância para a classe foi que nós passamos, na minha gestão também nós passamos pela pandemia, né, do Covid. Então nós tivemos que trabalhar junto ao CNJ pela regulamentação. E a atividade não poderia parar, né? Não poderia fechar, deixar de atender a sociedade, né? Então, pela regulamentação então, da atividade, por meio eletrônico, o home office, isso aí foi muito importante na época, de forma que os usuários continuassem a contar com a prestação do serviço, né? E isso aí foi muito importante. A declaração pelo próprio CNJ na época, e o nosso ministro era Humberto Martins, no sentido de que a atividade era considerada essencial, logo não poderia estar subordinada àquelas portarias ministeriais, né, de outros ministérios, que propunham o fechamento da atividade durante o período da pandemia, né? Obviamente que nós não
não fechou, né? Nenhum cartório fechou, nenhuma atividade. Mas o atendimento também foi regulamentado no sentido de ser viabilizado pelos meios eletrônicos, né? E isso foi muito bom, foi muito importante. Então, a colaboração da Noreg nessa ocasião, nesse sentido, foi muito importante. Foi um período terrível que não só os cartórios passaram, mas toda a sociedade brasileira passou, né? Do jeito que vocês lembram das recomendações dos governadores da época, fique em casa, né? Não podíamos ficar em casa. A grande maioria dos cartórios adotou o sistema de home office para atendimento dos seus usuários, né? Funcionando cartórios só de modo precário, para alguns funcionários só, para aqueles casos que tem que ser presencial, né? O atendimento tem que ser presencial, mas não deixamos de prestar o serviço. Então, foi uma colaboração a Noreg na minha gestão nesse sentido com o poder público, que é ponto de extrema importância também. A Noreg, como entidade associativa, ou seja, ela é uma entidade constituída para fins de atender os seus associados, são os notários registradores que fazem parte da Noreg. Ela sempre, quando é chamada, no executivo ela comparece, no legislativo ela comparece, quando há um projeto de tramitação de interesse da classe, ela comparece. E na nossa gestão, como eu disse, citando os exemplos lá do teto, né? E da PEC, do teto, e do outro projeto de lei também que tentava impor o teto. A Noreg esteve lá presente, não deixou de estar presente para propor a melhor solução e a colaborar com os poderes aí constituídos, o legislativo, o judiciário, o próprio executivo, e a adoção das melhores soluções. E agora falando em qualidade, né? Como a Noreg lidou na promoção da qualidade e da capacitação dos profissionais de notas e registro durante o seu mandato na presidência. Além do PQTA, né, que é uma forma de você estimular a melhoria da prestação de serviço, da qualidade, da rapidez, da agilidade, né, que o serviço requer, também sempre promovendo seminários, né, cursos. Por exemplo, se tem o caso do apostilamento, precisamos fazer os cursos, né? Instituímos os cursos, a regulamentação dos cursos, os novos titulares que assumiam, às vezes tinham lá os cursos preparatórios, não preparatórios, mas os cursos orientativos no sentido de como gerir melhor a atividade, né? Tanto de parte contábil como também da parte fins, né, de cada atividade. Tudo bem que nós tivemos um período terrível, o período da pandemia, né? Nos limitou muito a atuação institucional nesse sentido de curso, de congresso. Inclusive, congressos que suspenderam, vários congressos que fizemos logo no início da minha primeira gestão, fizemos em São Paulo, depois fizemos um outro no estado de Sergipe, Aracaju. Aí depois veio a pandemia, tivemos que suspender a pandemia, né, os congressos. Infelizmente, por essa razão, não pudemos fazer mais congressos. Mas a Noreg sempre procura o aperfeiçoamento dos notários, dos legisladores, através dos cursos que ela promove, né? E através dos congressos, dos simpósios, né? Hoje das lives, né? Entende? Depois da pandemia, do Covid-19, o mundo mudou, né? Completamente. Aquilo que era inimaginável você, no passado, existir, que seria reuniões à distância, as reuniões eram sempre presentes, né? Reuniões corpo presente, todo mundo. Nós passamos a fazer as reuniões também à distância, não deixamos de fazer as reuniões, e também as lives, quando necessário, também eram feitas as lives, os cursos também, através de live e tudo mais. Foi mais dessa linha.
O senhor já falou agora na pandemia, o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas como a Noreg lidou com as demandas e os desafios decorrentes da pandemia de Covid-19 durante a sua gestão? Pois encaminhando, como eu disse, né, sugestões e propostas, principalmente ao CNJ e ao Poder Judiciário, no sentido da edição de normas e provimentos que pudesse propiciar, né, o atendimento, a continuidade do atendimento dos usuários, mesmo naquela situação situação grave, extremamente grave que nós estávamos passando, que era o momento da pandemia. Foi mais esse sentido. E orientando, né, passando orientações para os funcionários, para os voluntários, de um modo geral, sempre quando havia o questionamento. E quais foram os principais projetos e iniciativas lideradas pela Noreg durante a sua gestão? Se formos falar em projetos de lei, o último que eu me lembro que ainda se tramita no Congresso Nacional, que é um projeto extremamente importante, que é uma demanda do próprio Judiciário e uma demanda da sociedade também, né, dos usuários, foi o projeto da execução extrajudicial das dívidas civis. Então, nós conseguimos desenvolver esse projeto através de uma comissão que nós instituímos na ocasião, e esse projeto acabou sendo encaminhado lá no Senado. A senadora Soraya acabou apresentando o projeto, ele continua no Senado, ainda está em discussão, mas foi um projeto extremamente importante da nossa gestão, né? Porque foi realmente um projeto que, a meu ver, está ganhando importância, porque a cada dia mais a sociedade reclama a necessidade de que essa atividade da execução da dívida civis, das dívidas civis, que elas sejam executadas pelo extrajudicial, que seria muito mais sério e muito mais rápido, seria muito mais rápido. É lógico, com a supervisão sempre do juízo, né, sem tirar a atribuição essencial do judiciário, com a supervisão do judiciário, mas a questão administrativa dessas execuções seria mais exercida pelos tabeliães de protesto, inclusive, que são aqueles que têm a pertinência na matéria em relação à cobrança de dívida. Esse é um grande projeto nosso, que ainda conseguimos, apesar da pandemia, conseguimos desenvolver e encaminhar. Está em tramitação ainda no Congresso Nacional. O outro foi mais de defesa, que foi contra, como eu disse, foi contra a PEC do teto, contra o projeto de lei do teto, né? Foram mais praticamente esses projetos, assim, falando em projetos de lei, né? E como a entidade trabalhou para promover a modernização e a digitalização dos serviços notariais e de registro durante seu mandato? Foi mais ou menos ali que a gente começou a ver, né, um serviço, eu acho que muito também por influência da própria pandemia, a gente vê os serviços dos cartórios começarem a ser atendidos de forma online. Como é que isso se deu ali durante seu mandato? É que os cartórios, apesar de que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, os cartórios já vinham no processo de modernização, eletronização dos serviços muito grande, né? A pandemia, eu diria que ela só ajudou mais no sentido de acelerarmos aí aquilo que não estava totalmente automatizado, né? A Noreg, ela sempre incentivou as entidades especializadas que fazem parte da Noreg, cada uma na sua especialidade, pudesse implementar, ou a Noreg levava a essas especialidades as demandas que ela recebia da sociedade, para que eles pudessem implementar e aperfeiçoar cada um na sua especialidade, na sua área, aquilo que fosse necessário. E foi também na minha gestão, em que, atendendo até uma demanda do próprio CNJ, que foi elaborado o provimento, a minuta de provimento, e encaminhado com a ajuda aí do INIB, né, a colaboração principal do INIB, da criação da ONR, né, o Operador Nacional
do registro público no Brasil, né? Se for verificar os arquivos, lá, os escaninos dos CNJs, vai ser verificado que a Noreg foi, junto com o IRIB, que encaminhou esse projeto de lei. Na área do protesto, por exemplo, que é a minha especialidade, a Noreg, em conjunto com o Instituto de Títulos do Brasil, encaminhou um projeto de lei, aliás, um projeto de provimento que acabou sendo acolhido e editado, que é o da Central Nacional de Informações de Títulos do Protesto, da CENPROT, a central eletrônica, pela qual o usuário pode encaminhar títulos a todo o território nacional, da onde ele estiver, do escritório dele, né? Por meio da central eletrônica. Então, você veja que foi um projeto interessantíssimo esse aí, para as empresas que precisavam se deslocar, ir até o cartório para apresentar. Agora não, com a Central Nacional, basta um encaminhamento por um único ponto e de lá, né, para essa Central Nacional, e ela distribui para o Brasil todo e devolve o resultado ali no único ponto. Né? Também a Central de Informações de Títulos Protestados, né? Também foi feito na minha gestão. Nós tivemos também a ampliação da cobrança das certidões da dívida ativa através dos capitalizados no protesto, que foi também um projeto aí que vinha sendo desenvolvido pelo Instituto de Protesto dos Estados, pelo Instituto do Brasil, mas nós conseguimos, na nossa gestão como presidente da Noreg, mais a presidência do Instituto do Brasil, na época era o Dr. Léo Barros Almada, encaminhar perante a Fazenda Nacional, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a proposta, e foi possível através da nossa central, com a Procuradoria, através do convênio do Instituto, a implementação também do atendimento eletrônico em todo o território nacional do protesto das aliás, protesto das certidões da dívida ativa da União. E no âmbito dos estados a mesma coisa, no âmbito dos municípios também a mesma coisa. Isso foi feito pelos institutos de protesto locais, também com o apoio das Noregs estaduais. E quais foram os maiores aprendizados? Assim, que aprendizados o senhor destacaria durante o seu período, que o senhor adquiriu durante o período na presidência da Noreg Brasil? Olha, eu não falaria em aprendizado, porque eu faço parte da Noreg Brasil desde o início, né? Então, esse aprendizado vem desde lá, não só como presidente, acho que na presidência, na verdade, o que eu pude aplicar aquilo que eu tinha aprendido, né? O aprendizado que eu tinha tido, né, no decorrer de todos esses anos aí que eu já vinha atuando lá no âmbito da Noreg Brasil. Antes de ser presidente, acho que eu fui vice-presidente uns 2 mandatos, ou 2 ou 3 mandatos, do presidente Rogério Bacelar, Portugal Bacelar. Fui diretor executivo na gestão da presidente Leia. Antes mesmo de ser diretor executivo, eu cheguei a ser diretor de protesto e títulos também na gestão da presidente Leia, indicado pelo Instituto do Brasil. E exercendo essas funções, obviamente que o aprendizado vem, né? Você acaba conhecendo muito dos problemas da classe de um modo geral, você acaba entendendo muito como tratar desses problemas no âmbito de cada poder, do legislativo, do executivo, do judiciário também, né? Eu não diria que foi aprendizado ali, foi mais uma aplicação do aprendizado que nós já tínhamos tido antes
da nossa gestão lá, como presidente da Noreg Brasil. O senhor comentou que o senhor fez parte esteve sempre acompanhando a Noreg desde da sua fundação. O senhor lembra de alguma coisa que aconteceu naquela época? Como foi a fundação da Noreg? Como foi o início da Noreg? No primeiro momento, houve a necessidade da criação de uma entidade nacional para fazer face ao acompanhamento dos trabalhos da Constituinte, né? E que funcionou de 86 a 88. Então aí houve uma reunião nacional, os cartórios do Brasil, e formaram uma comissão, e aí foi fundada uma associação nacional. Até a denominação dessa associação nacional é a TEB, Associação dos Titulares das Serventias Extrajudiciais do Brasil, a TEB. E a presidente dessa associação, já na época, foi a doutora Léa Portugal. E a coordenação dos trabalhos dessa associação, ela se deu por um colega já falecido, que foi escolhido pelos colegas presentes nessa reunião, que aconteceu em maio de 1984, a fundação da ATEB, o Dr. Antônio Carlos Leite Penteado. Então ele ficou como coordenador dos trabalhos da Constituinte. E ele coordenava, durante 2 anos, ele coordenou os trabalhos da classe no Congresso Nacional, na Constituinte. Eu diria que mais de 50, 60 colegas que trabalhou diuturnamente lá no Congresso Nacional durante 2 anos. Eu participei desse trabalho também, tive a honra de participar desse trabalho do começo ao fim, né? Até a edição, até a promulgação da nova Constituição, né? Então, a Noreg começou aí. Aí depois veio uma vez promulgada a Constituição, mantida e declarado o exercício da atividade em caráter privado e não estatizado, como pretendiam alguns constituintes, que era a estatização. Várias propostas lá no Congresso Nacional foi nesse sentido de ser estatizado o serviço, mas acabou, graças a esse trabalho de fôlego da classe, acabou prevalecendo o serviço privatizado, né? O exercício em caráter privado da atividade. Aí tinha que ser regulamentado. Então, de 88 a 94, né, quando deu-se a edição da Lei 8935, esse período foi o período todo que tramitou lá o projeto. Tiveram vários projetos, acabaram sendo apensados um ao outro, e eu não lembro dos números dele aí, mas é só vendo os análises que se encontram vários projetos tratando da regulamentação da privatização, que acabou concluído, né, na Lei 8935 de 1994. Daí, uma vez regulamentada a atividade, em 94, é que houve a necessidade de se alterar a denominação da Noreg, da ATEB, que é de Serventia Extrajudicial, passar a ser Associação de Titulares de Serviços Notariais e de Registro, quer dizer, uma adequação ao que estava previsto no artigo 236 da Constituição de 88. Então, houve a regulamentação, e aí foi feita essa transformação da ATEB em a Noreg. E é isso. Então, a partir... E aí, tanto é que a Noreg ela passou a existir com essa denominação, né? A associação passou a existir com essa... a partir de 22 de novembro de 94, ou seja, 4 dias após, praticamente, a edição, né? A publicação da Lei 8935 de 94. A atividade da Noreg ela vem então, né, a associação, na verdade, ela iniciou lá em 4 de maio de 84, que já foi uma preocupação com o movimento constituinte que estava por vir em 86,
Então, a classe deveria se organizar para enfrentar esse processo constituinte que aconteceu lá de 86 a 88. Basicamente esse foi o principal desafio, né, que a Noreg, na época, a TEB, teve que enfrentar de cara, né? Quais foram os outros desafios, além desse que o senhor já citou, que a Noreg precisou se organizar, que a entidade, a classe precisou se organizar para enfrentar no futuro? Olha, de 94 para cá, depois aí passou a ser rotina, né? Aí nós passamos a ter projetos rotineiros, tipo a lei do divórcio e partilha, né? Mas antes disso nós tivemos a lei que regulamentando também o dispositivo constitucional sobre a gratuidade do registro civil e nascimento. Aí já foi na vigência da Noreg Brasil. Isso aconteceu em 1997, né? Ela começou a tramitar antes e aí teve toda uma movimentação nacional para tentar evitar esse caos que seria a gratuidade dos atos de registro de nascimento, principalmente considerando que muitas serventias são puras, só de registro civil, porque elas iriam funcionar em regime privatizado, sem renda, sem remuneração, né? Então era necessário que o governo, pelo menos, uma vez regulamentando ou determinando por lei que os atos fossem praticados gratuitamente aos cidadãos, que dissesse quem seria o responsável pelo pagamento da conta, não é verdade? Porque senão a própria lei poderia se tornar inconstitucional. E aí foi um trabalho muito difícil, muito árduo, lá nessa ocasião, que nós propusemos, até conseguimos a aprovação de um fundo na lei, que nós haveria um fundo para o custeio, né, dessa atividade, né? Mas o presidente, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, não entendeu muito bem a questão do fundo, acho que não entendi. Infelizmente, na área política, nem todo mundo entende muito bem da nossa atividade. E acabou vetando o fundo. Bom, foi terrível. Aí, os legisladores eles continuaram sem... Qual obrigatório de cumprir a lei, a gratuidade, e sem remuneração. Aí depois nós tivemos também além da 8935, nós atuamos muito lá, já também como representante da classe em âmbito da diretoria da Noreg, com a lei que regulamentou as normas, que baixou a lei de normas gerais para a fixação dos emolumentos no âmbito dos estados. E aí nesta lei nós fizemos a previsão, nós propusemos e conseguimos a aprovação da previsão dos fundos estaduais e compensação dos atos gratuitos do registro civil. E graças a esta lei foi mais fácil conseguir nos estados os fundos estaduais aí de custeio dos atos gratuitos do registro civil. No estado de São Paulo, nem tanto, porque nós já tínhamos conseguido antes desta lei. Essa lei de 2000, nós já tínhamos conseguido aprovar um projeto de lei em 98, que foi vetado também, porque o governador Mário Covas não entendeu, vetou, depois nós derrubamos, houve a derrubada do veto, né? A Assembleia já derrubou o veto, aí entrou em vigor, aí o governo do estado entrou com uma DIN, aí houve a necessidade de uma outra lei para modificar aquela antiga, para tornar sem objeto aquela DIN. E aí acabamos, em 2000, a situação também já estava resolvida, aqui no estado de São Paulo. Mas no âmbito nacional ainda não tínhamos lei ainda, os estados ainda não tinham leis. Mas aí veio essa lei que é de 2000, né? A lei 10.169 do ano 2000, prevendo um sistema de compensação dos atos gratuitos. Foi até proposta nossa na ocasião, e foi aprovado. E aí nós conseguimos, com isso, resolver a questão também das gratuidades do registro civil. Acompanhamos e conseguimos a implementação, a adoção de algumas medidas. Eu falei da lei de 2007, que é do inventário, né?
passou a ser executado pelos cartórios, ou seja, hoje não tem, a pessoa não precisa mais fazer a separação consensual, inventário e juiz. Ele só faz se ele quiser a opção judicial, senão ele pode fazer diretamente em cartório. Mas foi também nós atuamos também diretamente lá no Congresso Nacional, inclusive no sentido de conseguir, que houve um recurso ao projeto que já tinha sido aprovado na Câmara, e houve um recurso de uma deputada para que ele se levasse para o plenário, isso podia atrasar todo o processo. Então nós atuamos diretamente no sentido de conseguirmos demover os deputados que tinham assinado o recurso a retirar as suas assinaturas, e com isso conseguimos levar o projeto para o Senado Federal. Isso é um projeto também que hoje é muito interessante e para a própria sobrevivência dos caminhonatos de nota, né? E também no Código Civil. Tivemos atuação preponderante aí no Código Civil, no Código de Processo Civil, não Código de Processo Civil, e aprovando várias medidas lá no Código de Processo Civil de interesse da classe, apoiando aquelas que eram de outras áreas, tentando a aprovação daquelas que eram das nossas áreas específicas. Por exemplo, a ata notarial, né, foi contemplada no Código de Processo Civil. Também o protesto dos emolumentos dos cartórios, destinados aos cartórios quando não pagos pelos usuários, também está contemplado com o Processo Civil. A questão das ações quando promovidas contra os cartórios, que ela tem que ser promovidas instaladas, né, proposta na sede da serventia, que o tabelião exerce a delegação na determinada comarca, não pode se ausentar da comarca, não. Então isso também foi colocado. Então, foi muito interessante, também acompanhamos assim, atuamos bastante nesse sentido aí. E agora para encerrar, falando de futuro, né? Quais são as suas expectativas para o futuro da entidade, para o futuro da Noreg Brasil e para o setor extrajudicial no país? Desejo tudo de bom para a entidade nacional, né? Que ela continue aí perseguindo os objetivos, né? E a defesa da classe. Eu acho que era um projeto antes da minha gestão, continuou na minha gestão como presidente e continua na gestão do presidente Rogério Bacelar, a criação de um Conselho Nacional dos Notários Registradores do Brasil, que nós não temos, um conselho de classe. Então, acho que para o futuro isso vai ser muito importante, para nós termos maior legitimidade de postulação, até de fiscalização da própria classe, em colaboração com o próprio Poder Judiciário, entendeu? Não é competir com a função fiscalizatória do Judiciário, é colaboração com o Poder Judiciário. Isso vai ser, eu vejo que para o futuro, para a nossa atividade, vai ser essencial a criação essencial a criação desse conselho. Uma outra reivindicação da classe, que eu acho que também será preponderante, que ela seja adotada aí, mas aí depende de alteração legislativa, né? A participação dos notários e registradores no Conselho Nacional de Justiça, com assento no Conselho Nacional de Justiça. Várias atividades que são fiscalizadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm assento no Conselho, e nós somos os únicos que não temos assento, né? Nossa atividade não tem assento no Conselho. Ela vai dizer, mas é para defender os cartórios? Não, até para contribuir com o próprio Conselho Nacional de Justiça, porque nem sempre os conselheiros que vão para lá conhecem da nossa atividade. Então, nada melhor que termos no Conselho especialista da atividade notarial e auxiliar o próprio Conselho nas decisões que ele toma ou eventualmente tenha que tomar em relação à própria atividade, né? Nós tivemos também, que eu acabei não citando aqui, um período crucial, ainda antes da nossa presidência, que foi as resoluções número 80 e 81 do CNJ,
Primeiro que declarou a vacância de uma infinidade de cartórios no Brasil todo. Mais de 4 mil cartórios. Cartórios alguns até já estavam providos. E a outra que foi a resolução número 81, que regulamentou os concursos, né? E nessa declaração de vacância, que é a resolução 80, foi instituído também um teto remuneratório para os interinos, as pessoas designadas como interino. Isso aí é um problema que a classe vai ter que encontrar uma solução o mais rápido possível. O que, na verdade, acabou acontecendo é uma terceirização das serventias vagas pelo Poder Judiciário. Ele está terceirizando. Ou seja, o prestador de serviço continua sendo um particular, assumindo todas as obrigações, encargos e responsabilidades, com remuneração limitada. E o excedente é aquela remuneração que foi estabelecida de 60% ou 75% dos proventos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O excedente a isso é recolhido para os tribunais de justiça, sem previsão legal nenhuma. Não tem previsão em Constituição, não tem previsão em lei, e também essas verbas recolhidas não entram sequer no orçamento do próprio Poder Judiciário. É um dinheiro que vai para o Poder Judiciário, sem previsão de destino, etc. O CNJ tentou depois estabelecer que essa verba deveria ser utilizada para custeio dos atos gratuitos do registro civil. Mas, infelizmente, não é isso que tem sido observado nos estados, né? Isso vai ter que ser resolvido, porque agora, mais recentemente, o Supremo decidiu, numa DIN 1183, que os interinos não titulares só podem ficar na serventia por 6 meses, depois tem que ser designado um titular para ser o interino. Só que o titular, como interino, ele já é titular, ou ele foi efetivado no passado em razão de alguma lei ou da Constituição, ou ele fez concurso mais recentemente, né? Depois de 88. Ele já é titular. E aí ele passa a exercer a interinidade como um preposto do Estado, neste regime terceirizado, com as mesmas responsabilidades de um titular e com a limitação de renda. Ou seja, os tribunais não vão conseguir prover esses cartórios, nem a interinidade não vão conseguir prover, porque ninguém vai aceitar, né? Eu tenho notícia aí de cartórios vagos, que houve um convite da Corregedoria para titulares assumidos, ninguém aceitou. Alguns casos dos convidados, que foi inclusive o meu caso, é porque eu já acumulo a presidência do sindicato aqui do Estado de São Paulo, além de ser tabelião, acumulo a vice-presidente do Instituto de Protesto de São Paulo, acumulo também o cargo de conselheiro do Conselho Consultivo do Instituto de Protesto do Brasil. Então, por conta desse acúmulo de funções institucionais, acabei tendo que declinar o convite também. Mas, pelo que eu sei, a maioria que foi convidado, que não tem essas obrigações institucionais, também acabaram não aceitando o convite por conta desse sistema híbrido imposto pelo CNJ, que acaba desestimulando as pessoas a responderem pelo serviço. Se a Constituição diz que o exercício é em caráter privado, esse é o primeiro regramento constitucional que tem que ser observado. Seja na vacância ou na titularidade, o exercício tem que ser observado em caráter privado. Ou seja, remuneração pelos atos praticados contra despesa por conta dessa remuneração. E o resultado é de quem exerce a atividade, e não terceirização privada pelo poder público. Isso não existe, não está previsto na Constituição isso. Eles vão ter que enfrentar isso seriamente. É um assunto em que a classe vai ter que enfrentar, vai ter que chamar a atenção das autoridades para mudar isso, porque senão nós vamos estar inviabilizando a própria atividade como um todo. Daqui a pouco ninguém mais vai querer ser
aceitar a interina nem prepostos que não sejam titulados, tipo prepostos de cartório mesmo, por conta, quando ele deixa aquele período de designação, ele acaba levando consigo todas as responsabilidades do período que ele exerceu aquela designação. Encargos trabalhistas, tributárias, atos praticados, responsabilidade pelos atos praticados. Obrigado, Dr. Cláudio, por compartilhar a sua trajetória na Anoreg Brasil. Esperamos que tenham gostado desse episódio do Papo de Cartório. Para mais informações sobre a Anoreg e a atividade cartorária no Brasil, acessem o nosso site presente na descrição deste episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de deixar as suas sugestões de temas para futuros episódios. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo, na equipe do Papo de Cartório, estão Alexandre Lacerda, Melina Rebuzzi e eu sou Jean Frois e fico por aqui. Até o próximo papo.